Hoje falaremos da carta da Lua, a carta de número 32. Vale lembrar, pessoal, que essa live, eu não sei se ela vai ficar disponível por muito tempo. Então é interessante que você assista ela várias vezes, né, para que você possa absorver aí o conteúdo. Elisângela, boa noite. Camila, boa noite, Camila. Daniele, Mariana, boa noite. Lide Barbosa, boa noite. Lide Barbosa Fagundes, boa noite a todos. Então, só para entender, pessoal, estou tendo um workshop de um grupo no qual eu vou estar ministrando algumas aulas do Baralho Cigano, que é 100% gratuita, né? Vou estar disponibilizando as aulas. E também para aquelas pessoas que têm interesse. Quem tiver interesse em entrar no grupo, chama no privado, que eu direciono você para esse grupo. Então vamos lá, pessoal. Hoje vamos falar, né, da carta de número 32, a carta da Lua, né? Esse é um vídeo explicativo da carta, não é um vídeo para perguntas, né? E responder perguntas. Vamos então, né, começar aqui com a carta da Lua, a carta de número 32 do baralho cigano. Só um instante, pessoal. Deixa eu só ver aqui quantas horas. Ok. Isso mesmo. 9:06. Beleza, vamos lá então, pessoal. A carta de número 32, o arcano, a carta da Lua, é uma carta que ela traz muito o lado do nosso subconsciente, ou seja, aquilo que armazenamos em nossas emoções em extrema profundidade. A Lua traz muito esse lado do subconsciente e se é estudado, pessoal, que dominamos apenas 5% do nosso lado consciente, o restante é tudo inconsciente. Imagina a importância do nosso lado inconsciente, né? A importância que tem o nosso lado inconsciente, né? O lado transpessoal, né? A Lua faz muita relação com a nossa imaginação. Outra coisa, pessoal, assistem a live até o final, porque eu vou falar de um modo mais geral da carta da Lua e depois eu vou abordar ela em cada setor, tá? Seja no amor, seja espiritual, no geral. Vocês vão gostar, com certeza vão gostar. Quem viu a live de onde está a carta do Sol, sabe como que funciona. Mas enfim, voltando aqui para a carta da Lua, né? A Lua está muito ligado a esse lado nosso intuitivo, esse lado nosso, muitas vezes, criativo, né? O lado da imaginação, né? O lado da arte. Não é à toa que a Lua também tem o lado poético, né? O lado artístico, como citado anteriormente. Então a Lua traz esse lado, né? Esse lado da poesia, esse lado da imaginação. Outra coisa também, pessoal, que vale ressaltar a respeito da carta da Lua, a Lua, no sentido mais espiritual, ela representa o nosso âmago, a nossa alma, o nosso centro. E a Lua é o grande coração noturno, né, que sussurra aqui ao planeta Terra, né? A Lua influencia os mares, as marés, influencia na plantação. A Lua, vale lembrar, pessoal, que ela não tem assim brilho próprio. Ela é o reflexo do Sol. Ó, os dois
amantes aqui, né? O Pai Sol e a Mãe Lua. Portanto, a Lua ela é a mãe cósmica. Então, a Lua e o Sol, né? O Sol, né? O grande astro luminar, ilumina, né? Todo o nosso dia, e a Lua contém os reflexos solares, né? E ilumina a noite. Outra coisa também, pessoal, Tainara, boa noite. Fátima, boa noite. Pessoal, eu não estou respondendo perguntas, aqui é uma live exclusiva falando da carta da Lua, para quem tem interesse em aprender sobre o baralho cigano, ok? Vamos lá. Aqui, pessoal, a Lua e o Sol, né, formam um grande eclipse, né? Não tem os famosos eclipses? A Lua também tem esse lado também do crepúsculo, né? Quando está meio de noite, está meio de dia, né? Aquele período que começa a anoitecer. A Lua também nos faz referência ao mundo sublunar, né? Tudo que está aqui na crosta terrestre faz parte do mundo lunar, mas também faz relação com o submundo, né? As zonas mais profundas da espiritualidade. Tem muita relação com o plano astral, ou seja, também o nosso lado emocional. Portanto, a Lua tem esse lado instintivo, representa nossa mente instintiva, ou seja, a forma na qual agimos por instinto, a forma na qual muitas vezes agimos sem pensar, com a ausência da razão, né? Um instinto mais bestial. Ou seja, quando você muitas vezes idolatra pessoas pequenas, quando você escuta pessoas pequenas, quando eu digo idolatrar e escutar pessoas pequenas, são pessoas que não querem nada de bom da vida, entendeu? Pessoas que só nos puxam para baixo, né? Então, quando você idolatra pessoas pequenas, quando você adora pessoas pequenas, quando você escuta fofoca, murmúrio, você acaba virando um ser animalizado, domesticado, né? Se você tem o sol para adorar, que é a verdade mais lúcida, a verdade mais pura, por que adorar a lua? Portanto, também não podemos negar, né, que a lua faz reverência ao culto da luxúria, né? A fogueira das vaidades. A lua tem muito essa tônica de luxúria, né? Um senso de grandeza também, de querer ser maior que as outras pessoas, né? Um senso aí de arrogância. A lua, então, traz em si esses arquétipos citados, né? Como estamos abordando aqui. Outra coisa que eu ia falar da Lua também, eu vou abordar mais para frente, mas eu vou abordar um tema interessante, né? Que eu vejo até hoje poucas pessoas que falam, até hoje eu não vi ninguém falar, mas eu acredito que se tem alguém que fala, são poucas pessoas. A Lua aqui, pessoal, ela tem o número 32. Se formos abordar a numerologia aqui, o número 32, né? 3 mais 2 vai formar 5, né? A Lua forma aí o número 5. O número 5 ele representa muitas vezes pessoas muito curiosas, tá? Pessoas que adoram muitas vezes a liberdade, são pessoas muito versáteis, pessoas também muito aventureiras, né? Aqui o número 5, né? Para quem está chegando agora e não está acompanhando o raciocínio, a Lua tem o número 32. 3 mais 2 é igual a 5, né? Essa soma da numerologia, né? Mas o número 5, no qual a Lua porta, é um número de pessoas, muitas vezes, que... eu esqueci o que eu ia falar.
Pessoas que não sabem muitas vezes o que querem da vida, né? Pessoas que não têm um foco decisivo, né? Pessoas que só pensam no hoje, né? E o amanhã deixa Deus dará, né? Então são pessoas que vê as coisas por esse prisma, por essa ótica, né? Mas são pessoas muito impulsivas, tá? As pessoas que portam esse número 5, né? E esse significado número 5 pode ser agregado também na carta da Lua. Outra coisa também que vale ressaltar aqui, pessoal, é que a carta da Lua, ela porta o número 5 e o número 5 também são de pessoas que se jogam de cabeça dentro dos seus relacionamentos. Peraí, Ivana Justina queria também fazer outras coisas. Aqui é só uma aula introdutória, Ivana, não se trata de um curso específico. Mas vamos lá, pessoal. Falando aqui do número 5 da carta da Lua, né? Então, traz, assim, muitas vezes uma pessoa que se joga de cabeça dentro dos relacionamentos. Vamos citar alguns célebres, né, do número 5, como Adolf Hitler, né, que portava o número 5 em sua numerologia, e Isaac Newton também, né? A Angelina Jolie também portava o número 5. Então são pessoas que, dentro da ótica do baralho cigano, né, que tem uma natureza muitas vezes lunar, né? Beleza, vamos então, pessoal, partir para uma. Agora mesmo partir para uma abordagem mais objetiva, né? Para facilitar aqui o entendimento de vocês, né? Mas vamos lá. Como eu falei anteriormente, né? A Lua é muito ligado ao plano astral, né, ao plano etérico, às coisas do oculto. A outra coisa, pessoal, que vale ressaltar, a Lua, ela está muito ligada à nossa infância, né? Rege a nossa infância até os 4 anos de idade. E também a Lua, ela está muito relacionada também à nossa mãe, ao instinto de nutrição. Não é à toa que a Lua, dentro de uma ótica astrológica, ela rege a casa 4, né, que é uma casa de nutrição, uma casa que fala dos nossos antepassados. E a Lua, ela traz essa carga, né, de antepassados, né, essas questões familiares, essas questões de nutrição. A Lua também, pessoal, ela tem um lado interessante também, que é a mudança de ciclo, né? Ela tem as suas fases, né? A Lua. Portanto, ela tem a sua fase nova, na qual ela traz inovação, onde o céu entra em plena escuridão, sem ausência da Lua. Ela tem a sua fase crescente, né? Onde tudo tende a crescer. Ela tem a sua fase cheia, né? É uma lua que agita muito as marés, né? Essa lua cheia, né? E também tem a lua minguante, né? A lua crescente é a grande donzela. A lua cheia, né? É a grande bruxa também. E a lua minguante é a grande anciã também, é a grande bruxa, a grande curandeira. Outra coisa, pessoal, que vale lembrar, quando se fala da lua, a lua ela está muito relacionado ao matriarcado, ao sagrado feminino. A lua está muito ligada ao culto do sagrado feminino, né? Portanto, por estar relacionada ao culto sagrado feminino, a lua também está relacionado ao xamanismo, né? Dentro de um contexto mais assim espiritual. A lua está ligado ao xamanismo, né? Esse contexto de ancestralidade. E também, outra coisa que vale lembrar é que, falando da lua também, dentro da angelologia, o grande arcanjo que porta os mistérios lunar é o arcanjo
Gabriel, que tem a grande chave dos abismos. Então a Lua também traz esse lado dos abismos, né, do conhecimento infinito, a sabedoria infinita, e o coro de anjo que rege os portais lunares são os querubins. Querubins vem de cave, que quer dizer carruagem. São os anjos responsáveis pelo Merkabah divino, né? por transportar. Né? Mas e o Gabriel, né, que é o grande arcanjo que tem os mistérios dos portais lunares, é o grande anjo, né, que anunciou, né, a chegada de Jesus, né? Mas vamos partir para outro contexto, pessoal, para não ficar muito abstrato o conteúdo para você e de uma forma simples também para que vocês possam entender. A Lua, né? Depois eu vou abordar ela em outros sentidos, né? Mas a Lua é isso, pessoal, é inimigos ocultos, né? É o lado obscuro da vida. A Lua está relacionada ao nosso lado emocional, aos nossos sentimentos conturbados, a nossa mente instintiva, como falado, né? O nosso lado animalesco, animal, né? A luxúria. Em planos mais elevados, pessoal, a Lua representa-se uma sabedoria infinita também, pode apresentar em níveis mais elevados, né? Mas é sempre bom, pessoal, orientar que, independente disso, da Lua representar uma sabedoria infinita, ela é sempre o reflexo do Sol, né? E, portanto, é sempre bom ter um pé atrás, né? Quando se trata de questões lunares, né? Porque a Lua ela traz esse viés de fantasia, esse viés de ilusão, tá? Para vocês que são mulheres, né, de 20 a 28 dias, né, a Lua tem o seu ciclo, né, relacionado ao feminino, que é o ciclo menstrual, né? Agora, pessoal, vamos abordar a carta da Lua de uma forma um tanto mais objetiva e mais direta ao ponto, tá? Vamos lá. A carta da Lua, quando ela sai em uma tiragem se tratando do mundo espiritual, pode apresentar pessoas que têm caminho para a bruxaria natural, como a Wicca, pode representar pessoas que têm também o caminho para o xamanismo, uma pessoa que tem um grande apreço pelos mistérios do oculto, pelos mistérios da vida, né? A Lua, como propriamente dita, né, representa o submundo, portanto, ela deve ser analisada com muito critério quando se trata do lado espiritual, que ela de fato pode representar muitas vezes inimigos ocultos, tá? Quando se pergunta em uma tiragem, pessoal, se a Lua representa magia, sim, a Lua é o arcano que representa magia. Principalmente se você tirar a Lua e o chicote, aqui sim existe magia feita, tá? A Lua é o grande arcano que representa, sim, a magia, né, as superstições, né? Então a Lua, ela está relacionada a isso, pessoal, quando se trata do plano espiritual, tá? A magia, não sendo redundante, repetir para vocês absorverem o conteúdo. Então a Lua representa magia, ela representa o xamanismo, representa a Wicca, né? Dentro da espiritualidade representa sabedoria infinita, né? Ela pode muitas vezes representar questões psicossomáticas, né? Na qual a pessoa cria as próprias doenças, né? Isso no contexto de saúde, depois a gente vai abordar isso com mais critério. Mas falando agora em um contexto de saúde, o que a carta da Lua ela tende assim a representar, pessoal? A carta da Lua, quando você está tirando para mulheres, ela pode apresentar problemas no ciclo menstrual, ou seja, problema com menstruação, pode apresentar problemas aí com o útero, ela pode apresentar intensidade emocional, depressão, pode apresentar vícios se tratando
do contexto aí da saúde, né? A Lua tende muito a representar isso quando se tratando de uma abordagem cartomântica, se tratando aí de saúde. Como citado anteriormente, na saúde, a Lua pode representar também doenças psicossomáticas. O que é isso, doenças psicossomáticas? São doenças criadas pelo estado mental, né? Muitas é hipocondria, pessoal, é a questão certa, né? Hipocondria é uma pessoa que vive doente, ela cisma que está doente, ela não tem nada, mas ela cisma que ela está doente, entendeu? A Lua traz esse viés quando ela se trata aí de saúde dentro desse contexto, tá? A Lua, ela traz essa abordagem no contexto aí de saúde. Quando a Lua ela está relacionado ao contexto da família, de um modo geral, ela pode muitas vezes representar briga, ela pode muitas vezes representar aí confusão familiar, né? Imagina que o chicote, né, e a lua, né, ela vai representar brigas dentro de casa, né, confusão, né, discussões, tá? A carta da lua aqui, pessoal, se tratando do lar, do ambiente, né, representa confusão familiar. Ela também pode representar, dentro de um contexto, vai depender, né, muitas vezes de outras cartas que estão ali à volta, mas ela pode representar muitas vezes a chegada de uma criança, né? A lua tem esse viés também. Quando se trata de como como as pessoas lembram de você relacionado à lua, quando essa carta sai, aqui mostra que as pessoas lembram de você de uma forma, José Santos, boa noite. Pessoal, lembrando que a abordagem aqui é uma abordagem explicativa da carta, não se trata de responder perguntas e respostas, ok? Vamos lá então, pessoal. A carta da Lua se tratando de família também, né? Se tratando de como as pessoas lembram de você, pode muitas vezes nos remeter que as pessoas lembram de nós de uma forma lunática, né? Nos acham muitas vezes confusas em nossas atitudes, que vivemos no mundo da imaginação, mas pode representar também que as pessoas nos acham muito poéticas, né? Que as pessoas nos acham poéticas, românticas também. E com projeção de carreira, a Lua, ela pode representar popularidade. Se tratando, pessoal, de uma abordagem mais direcionado para a carreira, para o profissional, a carta da Lua também ela vai representar aí popularidade, né? Ela vai representar abundância. Só um instantinho, pessoal, tá tendo um barulho aqui, eu vou ver o que que é. Pessoal, desculpa pelo barulho, mas não é aqui. Fui verificar, é dos vizinhos ali. Mas vamos em foco no conteúdo. Então, quando se trata da Lua, quando está falando aí de projeção de carreira, né? A carta da Lua ela vai falar de popularidade, né? Ela vai falar de abundância, né? Ela vai falar que a pessoa está ali muitas vezes bem-sucedida dentro do lado profissional. Luciana, bem-vinda, minha querida, sem problemas, né? Seja bem-vinda, independente do atraso. Mas a Lua, se tratando de projeção de carreira, ela representa isso, tá? O lado positivo tem vários, o Leite, né? Eu tô... Não, Mara, eu não tô lendo carta, eu estou falando das cartas em uma abordagem explicativa para aquelas pessoas que têm interesse aí de
saber mais sobre as cartas, tá? Ou aquelas pessoas que não sabem têm interesse em aprender. Vamos, então. Quando se trata da sexualidade, a carta da Lua, né? Deixa eu só ver aqui. Ok. Quando se trata aqui de sexualidade, a carta da Lua, ela nos fala muitas vezes de fantasia, né? Quando se trata da sexualidade, uma pessoa que tem apreço a fetiche, né? Se tratando do lado sexual, né? Aquela pessoa que cria, assim, muitas fantasias, né? Dentro de um contexto sexual. Uma pessoa que gosta, assim, de exibir no charme, né? Se tratando de uma abordagem aí sexual. Quando se trata de como a pessoa gerencia o lado financeiro dela, a carta da Lua, ela nos fala, pessoal, de uma pessoa que está meio confusa, né, com a sua vida financeira. É uma pessoa que se aponta confusa com os seus investimentos, né? É uma pessoa que não sabe onde investe, é uma pessoa que muitas vezes está confusa com a sua vida financeira ou na forma na qual ela administra aí o seu lado financeiro, tá? Espera aí, deixa eu ver aqui. Kelly, boa noite, estou assistindo pela primeira vez. Amo suas leituras. Muito bem-vinda, Kelly. Ah, então, Kelly, eu tenho um grupo que é o workshop Cartomante 100% Confiante. Caso você tenha interesse de entrar, o link está na descrição da página, né? Se você não conseguir entrar, você manda uma mensagem no privado que eu posso estar te enviando o link para você entrar, tá? Mas vamos lá, pessoal. Voltando aqui para a Lua, para não perder o raciocínio, quando se tratando das finanças, então a Lua ela tem assim essa abordagem, tá? Peraí. Peraí, Elisângela. Não, Elisângela, eu tô vendo, mas às vezes não dá para prestar atenção nos comentários, tá? Vamos lá, pessoal. Então a carta da. Ok. Beleza, Lid Barbosa, estou estudando, sou iniciante. Muito bem-vinda. Então, Lid, você vai chegar lá, você vai ver que com estudo e disciplina, né, você vai conseguir trilhar esse caminho muito bem, né? Muito bem, muito bom saber que você está estudando. Mas voltando aqui à carta da Lua nas finanças, então é isso, né? Pode apresentar também abundância, pessoal. A carta da Lua, tá? Dependendo do contexto, tá? Vamos supor que sai a Lua, né? E o Sol. Pode sim representar aí a prosperidade. A Lua também representa abundância, mas ela também tem essa ótica confusa, né? Então ela teria que ser também abordada próxima a mais cartas, para ver como ela vai se comunicar. E uma pergunta se a Lua falasse, né, pessoal, o que ela falaria, né? A Lua não é muito de falar, né? A Lua ela tem muitas vezes um viés mais oculto, mais introspectivo, mais reflexivo, né? São aquelas pessoas que não são muito assim de falar, né? São aquele tipo de pessoa que muitas vezes... Pessoal, compartilha, tá? Compartilha a live, né? Em grupos aí, né? Deixe seu like, né? Deixe se você está gostando da live também, né? Que eu vou estar sempre abordando conteúdos semanais, tá? Mas vamos lá. Se tratando da Lua aí na comunicação, então a Lua ela é mais introspectiva, ela é mais voltada para dentro de si, ela não é muito de comunicar, né? E quando fala, muitas vezes pode falar de poesia, né? De coisas românticas, né? Quando se trata da Lua, do relacionamento com irmãos ou até mesmo com vizinhos, né? Mostra que a pessoa está um tanto ausente, né, dessas questões aí familiares e de vizinhos, etc. Mas pode mostrar brigas também, né, quando se trata aí de discussões, tá bom? Ok, deixa eu... Tá. Quando se trata de uma filosofia de vida, de como a pessoa
o que a pessoa quer para a vida dela, né? Quando sai a lua, a gente vê que a pessoa, muitas vezes, ela se encontra confusa naquilo que ela quer para a própria vida, né? A pessoa ela se encontra muitas vezes confusa, né? Ela não tem um direcionamento. E quando se trata o tipo de religião, o tipo de crenças da pessoa, né? Aqui é uma pessoa que tem extremo apreço pelo mundo oculto, né? Tudo aquilo que é oculto, tudo aquilo que é mistério, tudo aquilo que é segredo. Aqui entra de novo, né, a bruxaria natural, a Wicca, o xamanismo, né? Todo esse lado místico, né? A Lua traz essa abordagem, tá? Desse lado aí místico, esse lado aí de mistério, se tratando de crença. E se tratando também de viagens, né? A Lua muitas vezes pode representar viagens noturnas e também a Lua também pode representar muitas vezes viagem de barco, tá bom? Outra coisa que vale também ressaltar aqui no arcano da Lua, né, que eu acho que eu acabei esquecendo de falar, eu vou lembrar agora, eu esqueci, né, mas a Lua eu falei que ela representa viagem de barco, né, se tratando de viagem. Pessoal que está chegando aqui, eu não estou fazendo a live para responder perguntas e respostas. Eu estou fazendo a live para mostrar, né, o significado da carta para aquelas pessoas que têm interesse de aprender baralho cigano ou para aquelas pessoas que já sabem e querem empoderar o seu baralho. Tá bom? Vamos lá. A lua aqui também ela representa meditação, viu, pessoal? Quando é abordada, na verdade, dentro de um contexto espiritual, tá? Ela representa muitas vezes esse lado, né? Mas também a lua também tem um lado sombra, né? Muitas vezes pode se dizer que a pessoa tem apreço por coisas relacionadas à magia esquerda, né? Eu não vou dizer magia do mal porque a magia, na verdade, não tem cor, né? Ela é uma força cega que a cor vai ser definida dependendo do contexto que vai ser gerada a magia. Então, a magia em si é uma força cega, ela não tem cor, né? Mas essa questão de magia negra essa coisa do ser humano que define, né? O mal e o bem é a ausência do mal. Quanto mais o bem cresce, o mal também cresce. Quanto mais o mal cresce, o bem também cresce. Então é um assunto assim complexo de ser abordado, né? Não pode ser abordado de uma forma muitas vezes simplista, né? Mas voltando aqui para a Lua, pessoal, desse lado místico, né, espiritual da Lua, né? O mundo dos sonhos, tá? Pode ser uma pessoa, quando se trata da espiritualidade, uma pessoa que tem sonhos, vou dizer divinatórios, mas sonhos que revelam coisas, né? Sonhos proféticos, podemos dizer assim, né? Sonhos proféticos. A Lua também, pessoal, ela dentro desse viés também espiritual, outra coisa que eu acabei esquecendo de comentar, ela trata também, pessoal, ela pode abordar muitas vezes sonambulismo, tá? A Lua tem muito esse lado sonambúlico, onde é aquele momento, eu não sei se alguém aqui já teve esse tipo de sonho, né? Mas não é sonho, é um estado de vigília, né? Aquele estado quando você começa a dormir e você começa a entrar no mundo espiritual, né? Parecido com a projeção astral. É aquele momento que você está meio dormindo e meio acordado. É bem de natureza lunar, tá? Essa abordagem aí espiritual, tá bom? Mas deixa eu lembrar aqui onde nós estávamos antes, né? Quando se fala de vida amorosa, pessoal, a vida amorosa, a carta da Lua, ela pode apresentar uma vida amorosa que muitas vezes está confusa, né? Dependendo do contexto, mas geralmente sim. É uma vida amorosa que
está sobre os auspícios, sobre as recomendações e o apoio da dúvida. Né? Uma relação que está baseada em certeza. Muitas vezes a Lua traz aquele viés no amor das aparências, né? Um relacionamento apenas de aparência, apenas de fantasia. Né? Ou seja, um relacionamento muitas vezes de apenas interesse. Né? Quando se trata de filhos, né, também pode apresentar confusão com os filhos. Muitas vezes, pessoal, a Lua também pode apresentar um forte desejo de ter filhos, tá? Dentro de uma tiragem, né, abordando esse contexto. Outra questão também, pessoal, da Lua, bastante interessante, quando se trata de talento, né? Os talentos, assim, lunares, né? Pode ser talento, assim, para música, talento para a arte, né? A própria poesia, a própria arte, né? Desenhos. Pode representar também uma pessoa que tem, assim, muito carisma, né? Uma pessoa que consegue popularidade muito rapidamente, tá? Pessoal, quem está chegando a primeira vez, eu estou abordando o significado da carta, da Lua, né? Não se trata aqui de tiragem de perguntas e respostas, tá? É uma abordagem que se trata do significado da carta em geral para quem tem interesse em aprender aí baralho cigano. Ou para quem já sabe, né, e tem interesse em ponderar o seu baralho. Mas vamos lá, voltando aqui para a Lua, né? Questão de talento, então é isso, né? É uma pessoa muito carismática, né? Uma pessoa tem talento para a arte, uma pessoa tem um lado assim artístico, uma pessoa que consegue ser populosa com muita facilidade. É uma pessoa que também pode ser uma pessoa que gosta de cuidar dos outros, né? A carta da Lua, nesse sentido de talento, a pessoa que tem talento, né? Cuidar de idosos, né? Mas vamos abordar a Lua. Quando se trata de um contexto da sociedade, né? Como a pessoa lida com a sociedade de um modo geral, aqui nos fala de uma pessoa que é popular, mas às vezes é confusa, né, no seu discurso. Muitas vezes ela é vista por as outras pessoas como uma pessoa muitas vezes sem noção da realidade, né? Uma pessoa que não é assim muito linear, né? Nas suas atitudes e nas suas expressões, uma pessoa, podemos dizer, confusa, né? Propriamente dita, confusa. E nas amizades, né? Amizades falsas, né? Inimigos ocultos, ou seja, semi-amigo, né? O semi-amigo é o inimigo que lhe abraça, né? Então, a Lua, né, nesse contexto de amizades, ela fala, assim, de inveja, né? Se trata de inimigos se passando por amigos. Então, é aquela famosa frase, né? Vocês já devem ter ouvido por aí. Muita falsidade. Como é que é a frase, gente? Muita falsidade. Deixa eu lembrar. Muita falsidade disfarçada de torcida, se eu não me engano, é essa frase. Então a Lua se encaixa perfeitamente essa frase no contexto de amizade, né? De amizades falsas, né? Pessoas que querem nos ludibriar, pessoas que querem nos enganar, tá? Então a Lua se trata muito bem disso, tá? Assim, quando se trata do lado profissional, né, a carreira e etc, né? A Lua, sim, ela pede assim a pessoa, quando se trata de um viés profissional, a pessoa ela tem que buscar assim ter mais clareza daquele trabalho, daquela profissão, daquilo que ela quer para a vida. A Lua nos fala que muitas vezes aquilo que está sendo dito não é bem aquilo, entendeu? Pode até ser verdade, mas existe uma outra verdade por trás, tá? Então, se tratando de trabalho, pode apresentar um trabalho confuso, né? Um trabalho que
a pessoa está confusa, está muitas vezes indecisa. Mas ele tem que olhar o geral, né, pessoal? Porque a Lua, ela tem várias facetas, como todas as cartas, né? Vai depender do que ela, como ela vai estar conversando ali com outras cartas, mas a Lua, no geral, em trabalho representa isso, né? Pode representar a promoção no trabalho, dependendo do contexto? Pode, mas geralmente ela, para trabalho, ela representa esse viés aí de dúvida, de confusão, de incerteza, tá? Outra coisa também que eu esqueci de falar, a Lua no amor também, né, apesar dela ter esse lado confuso de fantasia, ela pode apresentar muitas vezes o aspecto romântico também. Porque o aspecto de romantismo, né, falando entre nós aqui, é um aspecto que fala muitas vezes de fantasia, né? Quando a pessoa está encantada por alguém, né, praticamente feitiçada, ela não pensa muito com a razão, né? Para ela, aquela pessoa é maravilhosa. Ela não enxerga muitas vezes o defeito, né, da outra pessoa. Ou seja, a química do cérebro, ela é muitas vezes alterada. É muitas vezes não, ela é alterada, né? Quando a Lua nos fala de que tipo de pensamento aquela pessoa tem por mim, etc., né? São pensamentos conturbados, pensamentos confusos, pensamentos fantasiosos. É uma pessoa que não tem. É diferente do Sol, né? Que a pessoa, quando ela pensa, ela tem consciência daquilo, plena lucidez do que ela quer. A Lua não. A Lua ela já traz esse lado mais de incerteza, né? Esse lado mais de dúvida, esse lado mais de insegurança. E quando se trata de uma energia que está influenciando a pessoa, a carta da Lua fala que a pessoa está muito lunática, né? Ela precisa prestar muita atenção no que ela está dizendo, no que ela está fazendo, tá? Porque ela está, né? Ela está meio que fora da realidade, né? Então ela tem que colocar-se os seus pés mais no chão, tá? Agora, quando se fala de o tipo de parceiro ou parceira que a pessoa atrai, quando sai a carta da Lua, né? Pode falar de parceiros românticos, né? Pessoas que muitas vezes são boêmias, pessoas que muitas vezes são misteriosas, pessoas que muitas vezes são lunáticas, pessoas que muitas vezes têm esse lado romântico, né? Mas são pessoas que não decidem nada. São pessoas confusas, né? Que tem que ter um senso de razão, né? Mais apurado, né? Então a Lua, quando se trata de pessoas, né, na qual a pessoa vem atrair, ela representa isso. Então, pessoal, lembrando aqui, para quem está chegando agora, não é uma live de perguntas e respostas, tá? É uma live que eu estou falando, né, exclusivamente do significado da carta da Lua no geral, né? Para aquelas pessoas que têm interesse em aprender baralho cigano ou para aquelas pessoas que já jogam e de repente querem empoderar o seu baralho, ou seja, aprender mais significados, né? Mas voltando aqui, pessoal, para a aula, né? A gente falou da personalidade, falou de como a pessoa gerencia as finanças, né? Falou da comunicação, da lua. Falamos também como ela influencia o lar, né? O amor, os talentos. Falamos também de parceiros, né? E também esquecemos de falar de como a pessoa lida com as transformações da vida, né? A carta da Lua aqui, a pessoa lida com essas transformações da vida de uma forma um tanto fantasiosa, um tanto enganosa, né? A pessoa pode facilmente ser enganada por outras pessoas, né? A pessoa que não tem muito plano de vida quando se trata de transformação aí de vida, tá? Então a Lua ela traz essa abordagem, né? Ela traz esse viés, essa ótica relacionado a esse sentido de um modo geral, tá? Outra coisa também, pessoal, que eu não abordei, a Lua aqui ela traz, ficar bem de perto aqui onde eu tô com a ponta da caneta, né? Ela tem aqui o naipe de copas, né? Aqui é um 8 de copas, tá? 8 de copas. Vamos voltar aqui. O naipe de copas, né, por si, ele está relacionado aqui ao elemento água, tá? Está relacionado a sonhos, está relacionado a
a ilusão, né? Provavelmente dita fantasia. Está relacionado ao lado, assim, emocional, né? A família também, né? Ligado ao nosso coração, tá? E aqui, pessoal, o oito de copas, né? O oito de copas, ele, propriamente dito, nos fala de indiferença, tá? Nos fala de indiferença, de uma pessoa que às vezes está indiferente com as coisas. Então, você pode incorporar esses significados aí para a leitura de carta também, dependendo da abordagem, tá? Porque eu não vejo pessoas falar dos naipes, né? Então eu estou abordando aqui também. Mas o oito de copas aqui, ele fala disso, de indiferença, tá? A pessoa com desdém com as coisas. E também o oito de copas, ele representa muitas vezes depressão, tá? O oito de copas, geralmente, ele fala muito de depressão, sabe? E também o oito de copas é um naipe, né? Pelo naipe de copas e o oito de copas ele fala de uma situação de desleixo, ou seja, de não ter manutenção das coisas, entendeu? Então vamos usar um exemplo, né? Quando se trata de como a personalidade da pessoa está sendo influenciada, né? Que a pessoa não faz manutenção, né? Das coisas no geral, não pensa o que fala, né? Leva tudo as coisas pelo lado de fantasia. Quando você trata das finanças, por que as finanças estão confusas? Por que, que a pessoa desleixou com as finanças, ela está indiferente com as coisas que tem que ser feitas, né, de forma mais séria, né? Por que a comunicação pode ter briga, né? Indecisão, discussões, né? Para José Santos compartilhou bastante. Obrigado, meu querido. Pessoal, vamos lá. Então, José, essa live aqui, ela se trata da explicação da carta, né? Ela não se trata de uma abordagem responder perguntas e respostas, tá? Ela se trata exclusivamente de explicação das cartas. Mas voltando aqui, né? A carta da Lua, que porta o oito de copas, aqui onde eu estou com a ponta da caneta, né? O oito de copas é a indiferença e desleixo, né? Se tratando do contexto família, né? A família pode estar confusa por indiferença da pessoa, ela está com desleixo com a família. No amor, muitas vezes, quando essa carta sai com viés confuso, ela pode sim, né? Indicar que a relação não está tendo manutenção, né? Cai no desleixo, né? E vira indiferença. Mas vamos usar outra aqui abordagem, né? A Lua, como eu falei, né, pessoal, uma pergunta recorrente que sai também quando você tira para a espiritualidade da pessoa, né? Pode sim representar magia, é uma carta que fala muito disso, tá? De encantamentos, né? De magia, desse mundo dos sonhos. A Lua também ela pode apresentar pesadelos, viu, pessoal? Dependendo do contexto da tiragem, né? Pode sim, aqui, juntamente com a carta da serpente ou da cobra, pode sim representar aí pesadelo, né? E além de pesadelo, né, influências negativas, né, do espiritual, de encantamento, de magia, né, de sortilégios, e também uma situação que nos fala de falsidade, né? Que propriamente dita a pessoa foi traída, né? Pelas costas, foi apunhalada pelas costas. A serpente, propriamente dita, que é uma carta clássica de traição e inveja, e a lua, né? Foi traída pelas costas, né? Aqui, para vocês também abordarem uma combinação bem fácil no sentido de amizades falsas, é isso aqui também, pessoal. Lua e cão, né? Lua e cão. Aqui é a amizade, né? E aqui é o oculto, né? Inimigo oculto. Mas a Lua também sozinha, ela pode sim nos falar de inimizades, né? Inimigos ocultos. José Santos, gratidão, meu querido, muito bem-vindo. Se você não estiver no grupo do workshop Cartomante 100% Confiante, manda uma mensagem pelo WhatsApp, né? Tá aí na descrição da página que eu te coloco lá no grupo, tá bom?
Mas voltando aqui para a carta da... Ah, pessoal, aqueles que têm interesse em entrar no workshop, Cartomante 100% Confiante, que não jogam baralho cigano e têm interesse em aprender baralho cigano, me mandam uma mensagem pelo inbox, pelo WhatsApp, que eu estarei respondendo vocês, né? E qual, assim, a importância de aprender baralho cigano? Eu vou fazer um vídeo exclusivo para isso, a live hoje não é para isso, né? Para uma abordagem temática da Lua, tá bom? Mas vamos continuar aqui. Ah, outra coisa, pessoal, a Lua, ela tem muita relação com a nossa passagem por outro plano, tá? Passagem para outro plano. O que seria isso? Para a morte, né? Ela vai chegar para todos. Mas a Lua tem muita relação com isso, com o plano astral, né? Com aqui a morte, o caixão, né? A Lua traz esse viés, né? Para os egípcios, né? Quando o faraó morria, ele era mumificado, né, e tinha que atravessar o rio Nilo, né, o submundo lunar, né, as grandes trevas noturnas, né, para amanhecer o dia, para a alma ser liberta, né, pelo sol, pela clareza. Então a lua ela tem esse lado, né? À noite, né, já viu dizer que todo gato ele é pardo, né? Então, a lua também ela é assim, nada é muito claro, nada é bem assim é, elucidado pela lua, tá? Tudo é muito fantasioso, muito obscuro, né? Muito misterioso, né? Então, tem uma frase que se diz assim do inglês e ocultista Aleister Crowley, que o mistério é inimigo da verdade, né? Então, quando as pessoas tentam mistificar muito uma coisa, a pessoa, no fundo, ela está querendo te enganar, ela quer mentir para você, né? Outra coisa também é da Lua, Luciana arrasou, gratidão, minha querida, muito bem-vinda. Outra coisa também, pessoal, da Lua, que a gente está falando do submundo, né, da passagem do mundo astral, né? A Lua ela tem esse lado da noite, né? A noite podemos abordar que ela é silenciosa, ela é misteriosa, né? Ela tem esse lado noturno, ele é silencioso, misterioso. Portanto, ela representa a meditação, né? A Lua é um arcano que fala de meditação. Aí muitas vezes podemos perguntar, a pessoa está onde? Ela saiu, será? E etc. Muitas vezes quando essa carta sai, pode apresentar que a pessoa está dormindo, tá? Porque a Lua, ela é o mundo dos sonhos, propriamente dito, né? Então representa a pessoa estar em outra realidade, né? Quando dormimos, né? Vamos para o mundo astral, né? Para o mundo, podemos dizer, lúdico, né? Não digo lúdico, mas o plano astral, né? O plano anímico. Vamos fazer uma abordagem. Olha aqui, pessoal. Assim, a gente não pode cismar que tudo é magia, né? A gente tem que ter uma abordagem também mais racional. Mas a Lua, sim, é um arcano que representa muito isso, né? Aqui, ó, pessoal, aqui. A Lua magia, né? Aqui podemos ver, né? Uma magia que, né? Foi feita com o povo das almas, ou foi feita em cemitério, né? Trabalho aí feito em cemitério. Então a carta da Lua, ela, com essas outras cartas, a carta do chicote, a carta do caixão, ela pode sim representar isso, tá? Aqui a carta da Lua, né, com a carta da Cruz, ela pode, essas duas combinações, Lua e a carta de 36 aqui, né, a carta da Cruz, pode apresentar muitas vezes um grande sofrimento, né? A depressão, né? A Lua tem muito disso, né? De depressão, vício, né? A Lua, não sei se eu abordei muito esse tema do vício, a Lua tem muito isso, pessoal. É muito relacionado a vício. Perguntar a pessoa usa droga e sair à Lua, provavelmente usa, né? Algum tipo de vício ela tem. Pode ser que não seja droga, mas que ela usa droga, isso usa. Mas e você tira a lua, né, e deita outra carta, essa é a carta da chave. Aí sim a pessoa usa droga. Porque a carta da chave ela confirma um sim, né? Ela contesta, ela afirma, né? Lógico que tem outros significados, né? Mas
de um modo geral, representa isso, né? Pessoal, agradeço a todos, né? Estamos quase chegando ao final da live, né? Que todos que participaram aqui até o final, que estão desde o começo, né? Estão acompanhando as aulas, né? Ontem falamos da carta do Sol, hoje estamos falando da carta da Lua. Ah, para quem não assistiu a carta do Sol, que eu expliquei ontem, tá? A live está disponível, né? Não sei por quanto tempo essas lives vão ficar disponíveis. Lembrando, pessoal, que na live não é direcionada para perguntas e respostas, tá? A live ela é para abordar um conhecimento da carta em si, para quem tenha interesse de aprender baralho cigano, ou para quem já sabe, né, e tem interesse em empoderar o seu baralho, né, cigano. Pois então, as considerações aqui finais, né, da carta da Lua, né, para ficar algo... Gratidão, Lídia, adorou a aula. Muito obrigado, minha querida, muito bem-vindo. Então, a Lua, né, está relacionada ao nosso lado emocional, né, sentimentos conturbados, a nossa mente instintiva, o nosso lado animalesco, né? Muitas vezes irritamos com as coisas, agimos de forma, muitas vezes, impulsiva, né? Como eu disse, né, a Lua, em um plano mais elevado espiritual, pode apresentar sabedoria infinita. A Lua, ela tem várias facetas, né? Uma carta um pouco, assim, complicada de ser abordada, né? José, obrigado, meu querido, pelo elogio. Mas vamos voltar aqui para a carta, né? Ela fala do conhecimento oculto, né? A Lua traz muito isso, né? Esse lado oculto, como já abordamos anteriormente. Traz esse lado da luxúria, né? Dos desejos da carne. Outra coisa, pessoal, esqueci de falar bem, que eu lembrei agora. A Lua, né, é um dos pecados capitais, né? É a luxúria, mas também ela é a preguiça, né? A Lua, principalmente, é a preguiça. É a preguiça que temos que vencer, né? Muitas vezes ficamos na procrastinação, né? E não agimos, né? Não tomamos atitudes perante certas atividades da vida, como, de repente, realizar aquele sonho, né? Realizar aquele desejo, mas muitas vezes ficamos na zona de conforto, né? E crescer, muitas vezes, dói, né? O nosso cérebro, ele é programado para nos manter na zona de conforto, né? Desde lá da antiguidade, né? Era assim, né? Tínhamos que caçar, né? E preservar a energia, né? Também para depois caçar, né? Então, essa questão da zona de conforto acompanhou o nosso cérebro, né? E está incorporado no nosso inconsciente coletivo. Então, de um modo geral, pessoal, a carta da Lua, ela traz isso, né? Vencer a preguiça, né? Então, é vencer a procrastinação, é partir para cima, né? E é isso, né? Então, agradeço a todos que participaram, que ficaram aqui até o final. E quem tiver interesse de entrar para o grupo Workshop Cartomante 100% Confiante, o link está na fanpage, lá, só vocês procurarem, vocês vão achar. E também eu posso deixar o link aqui também na descrição. E também, né, quem tiver interesse pode me chamar pelo WhatsApp, o link está na página aí, né, o link não o número. Pode mandar mensagem no privado que eu mando mensagem para vocês entrarem no grupo. Luciana, gratidão, minha querida. Pessoal, gratidão a todos pela audiência, né? Vamos ficando por aqui e em breve voltaremos, né? Estarei avisando das próximas aulas aí com as cartas do baralho cigano. Então, até a próxima.